A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Nós hoje vamos abordar um tema que interessa, claro, os 295 municípios do nosso estado. Nosso entrevistado é o Dr. Alexandre Takashima. Assunto: adoção. Dr. Alexandre Takashima é do Tribunal de Justiça. Primeiro, obrigado, queremos agradecer a sua presença aqui, a sua estada aqui, para a gente falar um pouco mais sobre adoção. A gente pode dizer que as coisas estão se encaminhando para mais facilidade ou ainda há muita dificuldade para a adoção? Eu acho que tudo pode melhorar sempre. E nós Concordo com o senhor. E isso eu vejo que Santa Catarina aprendeu na própria pele isso, porque no final da década de 80 nós éramos referência nacional com relação às políticas da infância e juventude. E atualmente nós estamos em penúltimo lugar com relação às políticas públicas da infância e juventude. Nós estamos na frente só do Piauí. Então, é igual ao saneamento básico, então. Exatamente. Assim, o meu desejo é que, chegando a uma boa qualidade do serviço público, que se mantenha, que a parte da infância e juventude tem que ter um investimento contínuo. A gente tem que parar de pensar de que infância e juventude é custo. Na verdade, é investimento. Tudo que a gente gastar, investir... Investe agora e acaba com um problema futuro, né? Exatamente. Nós temos que ter uma mudança nessa lógica com relação ao orçamento e à infância e juventude. Em qualquer área, sempre se usa a seguinte frase: pô, foi muito difícil conquistar isso. Manter é mais difícil ainda. E essa posição que o senhor nos coloca agora é uma demonstração disso. Quer dizer, nós não conseguimos manter a nossa posição e caímos tanto. A que o senhor atribui? E já uma pergunta complementar. O que é que nós precisamos, as autoridades precisam fazer imediatamente para mudar? Não é só ganhar do Piauí, não. É voltar à origem. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal da questão da área da infância e juventude e da adoção. Eu acho que nós, apesar da ausência de previsão legal, de um investimento mínimo na área da infância e juventude, eu acho que o Estado tem que efetivamente colocar na sua pauta como prioridade a infância e juventude. Tanto na área protetiva, que envolve a adoção, quanto na socioeducação ou ato infracional. De imediato, inclusive, a nossa parte, como Tribunal de Justiça, nós estamos elaborando estudo, diagnóstico e projeto com relação à melhoria e aceleração das nossas equipes técnicas na questão da habilitação dos pretendentes à adoção. Nós estamos percebendo que no Estado, nas grandes comarcas, estamos com um atraso de aproximadamente 2 anos para fazer a tramitação do processo de habilitação, em face do nosso pequeno número de profissionais, assistentes sociais e psicólogos, que é um investimento que o nosso Tribunal de Justiça efetivamente tem que fazer. Doutor, tem muita burocracia nesse país? Bastante. Na verdade, nós temos que aproveitar as boas práticas que estão surgindo. Inclusive, há um debate se efetivamente o Poder Judiciário teria que manter esse monopólio com relação à realização dos estudos sociais e psicológicos, ou se efetivamente seria o caso de começar a delegar, no sentido de que a própria parte interessada já nos trazer esses documentos através de profissionais liberais, e nós só faríamos o monitoramento, ou eventualmente o executivo também nos dá um suporte com relação a isso. O que nós chegamos à conclusão é que o cidadão não pode ficar nesse compasso de espera quando, na verdade, tem várias crianças e adolescentes querendo efetivamente a adoção. A equipe do Espaço Cidadão foi até uma casa-lar e também conversou com uma família que adotou 2 crianças. Dr. Takashima, vamos acompanhar o trabalho da repórter Emily Sani a este respeito. Adoção. Meninos e meninas de diferentes idades com histórias muito parecidas. O abandono, o sofrimento e a solidão fazem parte da vida dessas crianças e adolescentes que hoje moram em um dos 175 abrigos que existem atualmente em Santa Catarina. A maioria delas compartilham um sonho em comum. Poder conversar, comer todo mundo junto, poder ser chamada de filha, de ter um quarto só pra mim. Que até pela minha idade é difícil de ser adotada.
mas eu ainda tenho esperança. Em Santa Catarina existe hoje cerca de 1.400 crianças para adoção e 3.600 interessados em adotar. O problema é que 80% dos inscritos optam por crianças com até 3 anos, de pele clara, preferencialmente do sexo feminino e sem irmãos. Porém, cerca de 70% das crianças que estão em processo de adoção no estado têm acima de 7 anos. O requisito maior, que eu acho que meio que inviabiliza o processo de adoção, é muito mais a faixa etária do que o sexo. Masculino, feminino, enfim. As pessoas ainda buscam a faixa etária de crianças, né, até 3, 4 anos aí. E essa faixa etária é que menos existe dentro de um serviço de acolhimento. Então, como é a faixa etária que menos existe, acaba ocorrendo a adoção em uma proporção bem pequena, né? Para muitas dessas crianças e adolescentes, o futuro é um caminho incerto. Algumas têm a chance de mudar a história de suas vidas quando uma família diz sim à adoção. É o caso de João, de 11 anos, e Lara, de 6. Os 2 irmãos foram adotados por Daiane e Ricardo. Ele já tinha 2 filhos biológicos e ela queria muito ser mãe. Na verdade, o que representa na minha vida, né? Porque me fez ser mãe. E é inexplicável, não tem palavra, não tem sentimento que descreva tudo. Eles são tudo na minha vida hoje. É um amor que une, alimenta e se estende a todos os filhos, sem distinção. Igual para todos eles têm o mesmo amor. Por quê? Como é que você... É porque eu abracei mais 2 filhos. São mais 2 filhos que eu peguei para a gente criar, né? Mais 2 filhos da nossa família, é o amor. Da primeira vez, os irmãos foram adotados por uma família que preferiu devolvê-los. Hoje, João escreve no quadro o que se passa em seu coração. E a palavra família, agora, faz todo sentido. Para mim é um amor que nunca existe, amor infinito, não dá de explicar um amor. A minha família me ama e o meu amor é igual ao dela. Eu gosto muito deles, eles gostam de mim. O amor deles são incomparáveis. Para sempre? Para sempre. A caçula da casa também quer falar e diz por que essa família é tão importante em sua vida. Porque nós vamos sair, vamos ir para a piscina, nós vamos brincar, nós vamos para todos os lugares. Juntinhos. E é juntinhos que eles aprendem todos os dias a importância do carinho, do abraço, da amizade e do verdadeiro amor. Eu fiquei emocionado pela colocação ali, mas principalmente do Dr. Takashima, eu queria lhe perguntar. Quando a moça entrevistada falou de que o problema da idade repercute contra as próprias crianças, quer dizer, a maioria quer pele clara, recém-nascido, ou então no máximo até 3 anos. Na prática mesmo é isso? Infelizmente é uma... O senhor chegou a respirar, né? O senhor fica triste com isso? É que, na verdade, eu acho que o grande viés na questão da adoção é a mudança de olhar com relação à adoção. A adoção no Brasil tem sido para satisfazer uma necessidade dos adultos com relação à paternidade, e quando o viés teria que ser da nossa obrigação de fornecer para aquelas crianças e adolescentes um lar, como eles falaram, ou deles não serem criados numa instituição, de eles terem alguém para chamar de pai e de mãe. Eu acho que essa é a grande mudança que o brasileiro tem que fazer com relação à adoção. Não ficar tão somente focado no interesse do adulto. Por isso, tem estudos científicos que a escolha das crianças mais recém-nascidas e jovens é justamente por causa do olhar do adulto. Ele quer satisfazer um interesse da paternidade e da maternidade, e não no olhar na criança. Quer dizer, aí é um pouco de egoísmo, ele está pensando só eu. Isso. Ou o casal. Exatamente. Mas não pensam diretamente na criança ou a opinião da criança.
E eu acrescentaria mais, além de ser até 3 anos, sexo feminino, pele clara, sem irmãos, também sem doença. É mais um dos requisitos que eles têm, geralmente no perfil colocado os pretendentes à adoção, que também não querem com doenças crônicas. E outro fator também que nos chama a atenção nessa entrevista é o histórico de já ter havido uma devolução. Isso nós estamos monitorando. Isso aumentou o trauma dessas crianças? Eu tive uma oportunidade de uma das inspeções que estava fazendo acompanhar uma devolução de uma criança e realmente é traumático, assim, é uma dor. Eles não entendem por que não deu certo. Na verdade, eles começam a novamente se culpar pelo fato de estar sendo devolvidos, quando na verdade eles são as vítimas dentro dessa situação. Em Santa Catarina, nas adoções tardias acima de 5 anos, nós estamos com um índice de 50% de devolução. É um número muito expressivo. É terrível, assim, nós estamos tentando fortalecer em todas as frentes, na questão da preparação dos pais, os pretendentes à adoção, na preparação das crianças e adolescentes dentro dos programas de acolhimento, dos serviços de acolhimento, e tentando também agora incluir um pós-adotivo, um apoio técnico em relação a esses casais que adotam a adoção tardia. Inclusive um movimento para a questão do aumento do tempo de licença paternidade, principalmente dos servidores públicos que fazem a adoção tardia, para que eles possam investir realmente nessa questão desse novo relacionamento. Existe um limite? Eu tinha uma outra pergunta, mas em função do que o senhor falou. Existe um limite, por exemplo, eu adotei uma criança e eu posso devolver em qualquer tempo, 1 ano depois, 10 anos após? Existe um limite para isso? Na verdade, é uma questão jurídica que nós precisaríamos trabalhar. Na prática não existe. Uhum. Mas a partir do momento que entendemos que a adoção é irrevogável, nós não poderíamos mais aceitar esse tipo de situação. O que eu vejo é que ainda nós, apesar da Constituição dizer que todos são iguais perante a lei, que não há distinção, na teoria, né? Ainda não conseguimos transpor isso para a prática. Nós evoluímos na teoria, mas na prática ainda faço essa análise, meu ponto de vista, de que ainda não conseguimos colocar na prática essa questão da igualdade, efetivamente, que a adoção e o biológico não há uma distinção. O senhor está me deixando triste com essas informações. Eu só imagino o quanto o senhor fica triste. E eu notei em algumas respostas que o senhor chega a tomar um arzinho antes de responder. Eu não queria estar no seu lugar, porque é muito comum essas devoluções? É comum e é sofrido, assim. Eu gosto muito de um filósofo, o Luc Ferry. Ele é um filósofo francês e que ele fala que nós deveríamos evoluir para um segundo humanismo. O primeiro humanismo foi aquele que nós, na Revolução Francesa, passamos para os princípios da igualdade, liberdade, fraternidade e fortalecemos as instituições, poder executivo, judiciário, legislativo. Agora nós precisamos fortalecer o cidadão, a pessoa, o indivíduo, e ele defende que o novo humanismo é em cima do amor, como aquele casal e os filhos manifestaram. Na verdade, é o amor que deve nos guiar. E predominar. E predominar, no sentido de que todas as nossas políticas públicas deveriam ter o seguinte enfoque. Eu quero o que para a próxima geração, para os meus filhos? Que mundo eu quero deixar para os meus filhos? Esse é o princípio que ele adota. Dr. Takashima, nós vamos ao intervalo agora e vamos voltar com este tema, adoção, que vale para os nossos 295 municípios. E essa posição que Santa Catarina foi colocada agora, ganhando apenas de um estado do Nordeste, me deixa triste como jornalista, como pai. Eu tenho certeza que estou muito mais triste ainda como autoridade. Nós já voltamos. Estamos de volta pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão. Nós estamos entrevistando o Dr. Alexandre Takashima. Ele é do Tribunal de Justiça e trata de adoção.
Existe muito estrangeiro interessado em adotar crianças aqui no Brasil? Houve uma crise na Europa, nos Estados Unidos, e nós percebemos que essa questão econômica influenciou bastante. Houve uma diminuição na procura. E também houve Pelo problema deles lá. Isso. E houve também algumas crises na Ásia, e eles começaram também a dar uma atenção especial na Ásia. Por isso houve uma diminuição. Mas há uma procura dos estrangeiros, mas a nossa lei determina que, na verdade, é a nossa última opção com relação à Preferência é brasileiro mesmo. Preferência são os nacionais. Não deu certo. Em todo o Brasil não encontrou um pretendente de adoção, daí sim é colocado para análise os pretendentes do estrangeiro. Dr. Takashima, nós falamos ainda há pouco numa devolução que deixou o senhor arrasado, as crianças muito mais mesmo. O senhor lembra de um prazo assim, 4, 5, 6 anos, 10 anos que se devolveu assim? Qual foi a explicação que foi dada? Geralmente, um dos mitos que existe na adoção é de que os problemas que eventualmente essas crianças apresentam são uma questão genética, que são em decorrência do pai e mãe. Mas a gente sabe que os nossos próprios filhos têm as suas fases de rebeldia. A adolescente é rebelde. Vou usar uma expressão bem popular, a idade da caatinga, que se chama. 12 a 16 anos, é terrível. Então, nós estamos percebendo que nessa fase em que começam os problemas naturais da adolescência, há um mito de que, na verdade, são questões genéticas e não da própria natureza do adolescente. E começam a surgir as devoluções nessa fase, nesse período. Então, o que a população, nós temos que avançar é justamente saber de que a própria filiação biológica, na verdade, tem um vínculo de adoção. Não é só porque nasceu do nosso sangue que nós não vamos ter que adotar o amor, o carinho, o cuidado. A questão da adoção, nós temos que partir desse princípio. O amor, a construção não vai ser uma redoma com relação aos problemas. Os problemas sempre vão existir com relação à filiação, mas a gente não pode culpá-los com relação à filiação biológica deles, que por alguma razão não deu certo. Maior prazo de devolução? 10 anos? Teve caso assim? Já vi casos de devolução de 10 anos depois. Alegaram que não tinham mais condições de cuidar e nesse ponto eu acho que... Mas aí não tinham condições financeiras ou o negócio era pessoal mesmo? É pessoal, de relacionamento. E de fato havia uma questão difícil de relacionamento. Mas aí eu acho que o Estado, o Poder Judiciário, o Executivo teriam que dar todo esse suporte para esse casal. A partir do momento que começaram a surgir as dificuldades, o Estado tinha que dar o suporte psicossocial para acompanhar aquele caso. Dr. Takashima, nós vamos observar mais uma vez um trabalho feito pela repórter Emily Sani com 2 famílias que procederam desta maneira. Adotaram crianças. Nilmar e Marcos são casados há 24 anos. Há 3, resolveram aumentar a família. O casal, que não podia ter filhos, pretendia adotar uma menina de até 4 anos. Mas os empresários tinham amor sobrando e a família ficou ainda maior. E aí que apareceu 3 lindas crianças, né? Que não tinham nem 0 nem 4, mas sim uma de 3, uma de 5 e uma de 7. E foi uma experiência maravilhosa, né? As crianças vieram passar um mês de férias na casa do casal, que era voluntário em um abrigo. Mas os 30 dias foram pouco tempo para quem pretendia dar amor triplicado para o resto da vida. 30 anos é pouco. Então é para o resto da vida, para sempre. Beatriz sabe bem a importância da adoção e quando crescer, esse ato de amor será parte dos seus planos. Quando eu crescer, eu tiver uma família, eu vou adotar 4 filhos. 2 meninas e 2 meninos. O casal pretende adotar mais filhos. Amor, com toda certeza, não vai faltar por aqui. Eu quero pelo menos, no mínimo, mais 3. É a felicidade plena. É mais do que uma mega sena acumulada. É tudo.
O choro de felicidade também fez parte das vidas de Flávia e Jaques, que adotaram 2 irmãos. O menor tem 2 anos, o mais velho 4. O amor, que veio em dobro, causou surpresa, ansiedade e muitas expectativas. Na hora que te ligam, você sai do teu trabalho, vai até lá, você pensa, tá, é isso mesmo? Vamos levar para casa, a gente vai dar conta. Primeiro é um susto, né? Mas quando você pega, traz para casa, bota no bebê conforto, é aquela coisa assim, deliciosa. É uma coisa linda, você não acredita que aquilo está acontecendo. O pai, que trabalha como árbitro de basquete, passou a paixão para os filhos. Em casa, seus braços viram cesta e a comemoração de cada ponto ensina lições que muitas vezes somente um simples abraço consegue mostrar. Olha, assim, não dá para mensurar, assim, é muito grande, assim, que a nossa vida, assim, voltou, assim, em direção a eles, né? A gente acorda, a gente dorme pensando neles, acorda de madrugada para olhar, ver se está dormindo, tá na escola, tá pensando nele, na hora de chegar em casa, organizar as coisas para ele, assim, o amor não tem dimensão, é muito grande. Amor que não dá para medir. O sangue não precisa ser o mesmo. O requisito principal é ter o coração aberto e livre para amar. Dr. Takashima, isso está muito em evidência hoje. Casais homoafetivos podem adotar também? Com certeza. Eu acho que foi uma das grandes evoluções, como mencionei antes, mais do que instituições, nós queremos respeito aos direitos. E dentro disso, independente da constituição da família, se por homoafetivo ou se heterossexual, o importante é ter esse vínculo de amor. Na realidade, o que é que mais lhe... Tem alguma coisa que lhe surpreende ainda? Ou o que é que mais lhe surpreendeu nesse trabalho de adoção que o senhor vem fazendo há algum tempo? Apesar da gente mencionar de muitos problemas... O senhor não tem problema no coração, não, né? Não. Não. Mas esse ano eu tive que começar a fazer psicanálise para realmente trabalhar melhor essa questão do emocional mesmo no trabalho que eu desempenho. Essa questão realmente, mais do que técnica, eu vejo que mexe muito com a nossa emoção. E tem muitas histórias bonitas da questão de adoções que deram certo, que realmente houve esse encontro e essa realização. Mas a minha maior preocupação ainda é, mais do que a adoção também ser vista como uma exceção. Que, na verdade, que as famílias de origem, as biológicas, tenham realmente capacidade e condições de criar os seus filhos. Esse seria... Não é um impulso apenas. Isso eu acho que também, diante desses números que Santa Catarina está apresentando, 1.400 crianças e adolescentes dentro dos serviços de acolhimento, na verdade, nós teríamos que pensar, nós temos que diminuir esse número de crianças dentro dos serviços de acolhimento. Não somente via adoção, mas sim dando condições para que realmente as famílias cuidem dos seus filhos. O senhor falou, conheceu boas histórias. Me conta uma. Nossa, recentemente... Não a que levou ao psicanalista, não. No Extremo Oeste, soube de uma adoção de adolescentes, já acima de 12 anos, que demonstrou que realmente a gente nunca pode perder a esperança. E Principalmente as crianças, né? Exatamente. A gente tem que sempre acreditar no impossível para que ele possa ser realizado. Se a gente parar de acreditar nesses sonhos, a gente ia fechar uma porta quando, na verdade, naquele caso específico do Extremo Oeste, o grupo de irmãos adolescentes acabou encontrando um lar para ficar. Dr. Takashima, essa pergunta agora que é bem mais profunda ainda. Vamos supor, nós temos o Mário. O Mário é uma criança de 4 anos. A família recusa o Mário, ele toma conhecimento disso? Não. Todo o processo de consulta dos pretendentes, na verdade, é feito pela equipe de serviço social.
A aproximação, o estágio de convivência só é feito quando já há uma prévia indicação de tendência, que... né? Isso, de que... Quer dizer, o Mário não toma conhecimento que a família do Souza não quis ficar com ele. Não. A gente evita justamente, inclusive, esse é um dos motivos para ter a restrição dos adultos irem visitar os serviços de acolhimento. Porque poderia até parecer uma escolha, né? Exatamente. Esse eu não quero, aquele eu... Não. Isso. Criaria uma situação psicológica muito negativa com relação ao fato de não ter sido escolhido. Nós enfrentamos esse problema a partir do momento em que a criança percebe que os outros colegas do serviço estão saindo. Mas isso é um reflexo da própria dinâmica da adoção. Até por isso, a Europa tem trabalhado muito na questão de acabar com os abrigos institucionais e trabalhar só com famílias acolhedoras. Essas famílias acolhedoras só trabalham com grupos de irmãos ou crianças separadamente. Não tem esse coletivo em que a criança percebe de que os outros estão saindo e ele está ficando. O meu amiguinho que ele foi e eu não fui ainda. Isso. Então, é deletério no sentido de que ele começa a não criar vínculo com ninguém, porque ele percebe que se eu me apegar com o meu amiguinho, ele vai embora. Se eu me apego na cuidadora, a cuidadora também muda de emprego. Eu já não tenho um vínculo com os meus pais biológicos, eu estou aqui na instituição. Que luta, hein? Então, a reconstrução dessa autoconfiança da criança na questão do relacionamento é muito difícil. Até nesse final de semana eu estava lendo um livro, 68% das crianças e adolescentes que passam nesses programas de acolhimento têm propensão à depressão, mais do que a população normal. O índice independente da idade. Independente da idade. Em decorrência dessa questão das quebras de vínculos constantes. Essa angústia de, será que agora eu vou? Meu amigo foi e eu não fui ainda. E a gente pode perceber em todas as matérias apresentadas o quanto as crianças e adolescentes tinham uma fala correta. Português corretíssimo. A utilização do plural, inclusive. E isso também está comprovado cientificamente. A partir do momento que a criança e o adolescente sente uma segurança com relação à família, o desempenho escolar sobe vertiginosamente. Assim. Mãe que adota tem direito à licença maternidade. Sim, e nós, inclusive, tem um caso prático que nos fez, inclusive, a cogitar nessa questão da idade da criança ou adolescente ou do adotado. Eu estou acompanhando um caso em que houve uma adoção de um adulto com deficiência mental. Ela é servidora pública e não tem, a princípio, direito à licença. Mas nós vemos que, pelo fato dele ser adulto e com doença mental... Teria que, aí mais é que tem. Ela precisaria justamente de um tempo de dedicação exclusivo com relação a essa adoção. Dr. Takashima, eu sou suspeito em lhe elogiar porque eu sou seu admirador. Nossa, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço e o que a TVA e o programa Espaço Cidadão nós pudermos fazer para ajudar na adoção, estamos à sua disposição. Muito obrigado. De nada. Eu entrevistei o Dr. Alexandre Takashima, Tribunal de Justiça, e o nosso tema de hoje foi adoção. E eu vou até mencionar aqui o próprio setor. Ele é coordenador de execução penal e da infância e juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Pense com muito carinho ao assistir o programa de hoje, Adoção. Pense. Talvez você possa trazer para casa mais uma criança, uma ou duas. Ah, mas eu já tenho 2 filhos. Não interessa. Pense com carinho nisso, por favor. O Espaço Cidadão volta na semana que vem. Até lá.